CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá. Oi, pessoal, tudo bem? O CBN Sustentabilidade de hoje aborda a agenda ESG no Brasil com relação ao seu grau de maturidade. Eu converso com Ricardo Voltolini. Ele é fundador e CEO da consultoria Ideia Sustentável e da plataforma Liderança com Valores. Ricardo, que prazer recebê-lo aqui no CBN Sustentabilidade. Tudo bem com você? Tudo bem, Rosana, o prazer é meu poder estar aqui e bater um papo com vocês. Ricardo, você lançou recentemente, agora no final de 2021, o seu último livro, Vamos Falar de ESG. É uma compilação dos textos que você escreveu aí no último ano. No livro, você fala que a ascensão da agenda ESG não tem a ver com o reconhecimento intrínseco do conceito de sustentabilidade, mas com uma mudança na lógica de quem define o que é valor de mercado. Precisou mexer no bolso dos caras, Ricardo, para a gente ver uma mudança estrutural na sociedade? É verdade, Rosana, um fato incontestável é que o ESG nada mais é do que uma mudança de lógica do investidor. Os donos do dinheiro passaram a achar que era importante olhar para as questões chamadas não financeiras, como, por exemplo, os temas e desafios ambientais, sociais e de governança. Essa conversa ela já tem 17 anos, mas agora, durante a pandemia, ela ganhou muita força. Então, o que era uma lógica antes de projetos que podiam ser deixados para depois, empurrados para o futuro, era um tema de escolha, era um tema de uma área específica, agora passou a ser urgente, mandatório, é um tema de CEOs, é um tema do conselho, e os investidores, sem dúvida, estão muito mais ativistas e mais preocupados. Primeiro, porque eles sabem que empresas que não tiverem endereçado adequadamente os seus desafios ambientais e sociais são empresas que correm mais risco e o investidor normalmente não gosta de risco. Agora, então, você diz que ser sustentável passou a ser o novo normal competitivo. Só que a gente nota ainda no mercado, sobretudo no brasileiro, o protagonismo de empresas que, digamos assim, não estão tão alinhadas à agenda ESG. Eu posso citar o caso da Petrobras e da Vale, que ainda são as estrelas da Bolsa. O que é que explica esse aparente paradoxo? O que explica é o fato de que estamos num momento de transição. Aí, esse tema do ESG é relativamente novo e os investidores ainda estão muito ligados à ideia antiga de que basta investir numa empresa que tem um desempenho financeiro, econômico, financeiro bom ao longo dos anos. Como Vale e Petrobras sempre tiveram esse desempenho, as pessoas vão, por inércia, seguem investindo nessas empresas apenas preocupadas com seu retorno econômico financeiro. Mas essas duas empresas, por exemplo, não compõem mais o ISE B3, que é um indicador das empresas mais sustentáveis, que, segundo números, empresas listadas nesta carteira do ISE valorizam mais na média do que as empresas fora desta carteira, as empresas do mercado aberto da Bolsa. Então, significa que, com o tempo, esse ajuste vai ser feito. Os investidores passarão a ser um pouquinho mais atentos, terão mais informações e poderão fazer escolhas melhores. Você recomenda que o caminho seria o desinvestimento nessas empresas baseadas em combustíveis fósseis? Ou você se alinha ao pensamento do Larry Fink, que é o guru do mercado de capitais, que diz que o desinvestimento não é recomendável, porque isso não faria com que o mundo tenha menos emissão de carbono e porque essas empresas gradualmente vão fazer a transformação para uma economia de baixo carbono? Eu acho que essa postura é uma postura equilibrada, né? O desinvestimento em empresas que hoje são empresas importantes para o país pode ter um impacto na própria economia do país, que não anda muito bem. Então, é sempre importante contar com o quadro, olhar para o quadro como um todo. Mas o próprio Larry Fink tem dito nas suas cartas que ele vai desinvestir de empresas que não substituírem energias fósseis por renováveis durante um período de tempo.
O carvão, por exemplo, já não é mais recomendado. A BlackRock não investe mais em empresas com carvão, né? Embora a COP26 tenha colocado ainda um período de tempo para substituição do carvão, que é importante especialmente para países europeus, a gente vê uma tendência de desinvestimento. Mas essa tendência de desinvestimento, ela precisa ser muito bem pensada e planejada para que a gente não tenha impactos negativos repentinos na economia. O próprio Larry Fink defende que essas empresas precisariam de tempo para que houvesse um engajamento e que cabe a todos auxiliar nessa mudança de pensamento. Você nota aqui no Brasil que existe de fato um movimento genuíno por parte da Petrobras, por exemplo, que lançou recentemente o compromisso com o combate à corrupção? Eu acho que essas empresas estão olhando para os seus desafios de E, de S e de G. O problema é que o desafio de E para uma empresa como Petrobras é um desafio muito complexo. Ela precisa efetivamente começar a adotar um olhar para as energias renováveis e ela está muito tímida ainda pelos anúncios recentes. Então, acho importante investir nos temas de S, né? Por exemplo, em diversidade, em inclusão, investimento na comunidade, investimento em reflorestamento. Eu acho que uma empresa como a Petrobras, pela responsabilidade que tem, pelo tamanho de impacto que tem, precisa, deve fazer isso. Mas eu acho que a Petrobras pode ser mais ousada, como outras companhias de petróleo estão fazendo no mundo, em adotar as energias renováveis ou um caminho de energias renováveis para que ela possa sinalizar para o mercado como ela está olhando o futuro, né? O futuro, a gente sabe, o petróleo não vai acabar, obviamente, mas o petróleo deixará de ser a fonte preferencial de energia, a energia que move o mundo. Então, nada mais justo do que começar a pensar nessa direção dos renováveis. Você menciona a diminuição gradual do carvão. Aí eu quero chamar a atenção para o conflito Ucrânia-Rússia. Os especialistas veem dois cenários: o de curto prazo, que iria dificultar o comprometimento com as metas de redução de gases por conta do gás russo. Então, a Europa voltaria a consumir mais carvão com a interrupção do fornecimento, mas no médio e longo prazo, isso impulsionaria a corrida pelas fontes renováveis. Como é que você enxerga a guerra Ucrânia-Rússia no impacto sobre as mudanças climáticas? Eu tenho o mesmo ponto de vista, não muda. Eu acho que no curto prazo traz prejuízos óbvios, né? Porque na medida que você reduz a oferta de gás e a Europa tem uma certa dependência desta fonte, haverá uma interrupção e é provável que se volte que se volte ao carvão, porque é uma opção primeira, vai, digamos assim, mais confortável, né? Mas também no médio e longo prazo, considerando que os países europeus são signatários da COP26, do Acordo de Paris, das metas de redução de 50% de emissões de gás de efeito estufa até 2030, de neutralização de carbono até 2050, é óbvio que as energias renováveis não vão sair do radar. Acho que este é um momento, né, momento importante, realmente preocupante, que vai provocar uma certa interrupção. Mas isso também, para quem trabalha muito tempo com sustentabilidade, essas interrupções elas são frequentes, né? Movimentos relacionados a estímulo maior ou estímulo menor à produção de energia renovável existem o tempo todo. Eu acho que neste momento, considerando os compromissos dos países europeus, até dos Estados Unidos em relação à COP26, as metas de descarbonização, embora a gente tenha, num primeiro momento, uma necessidade provável de um ajuste ou um reajuste, porque o gás vai escassear, de um certo modo, no médio e longo prazo eu não acredito que haja nenhuma mudança, até porque alguns países europeus estão caminhando de forma muito agressiva na substituição das fontes fósseis por renováveis. Ricardo, achei interessante quando li seu livro, vamos falar de ESG, a sua surpresa com relação ao avanço da agenda ESG nos últimos anos. E você ainda preconiza que nós teremos pelo menos 3 décadas de pressão pela frente por negócios mais sustentáveis, muito em razão da geração Z.
Eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes no que reside a força dessa nova geração. É importante, eu sou um otimista, né, e acho que como todo mundo que trabalha com sustentabilidade, você tem que ser naturalmente otimista e acreditar sempre num futuro melhor. Eu acho que nós estamos vivendo agora uma situação muito boa que tem a ver com 2 fatores importantes de pressão. O primeiro fator de pressão é a ciência do clima, nos mostrando que estamos muito próximos a seguir na caminhada atual de emissões de gás de efeito estufa, superar em menos de 20 anos aquele limite considerado seguro pelos cientistas, que é um aumento da temperatura média de 1,5 graus Celsius. Então, segundo os cientistas, muito dificilmente a gente deixará de romper essa barreira. E estes reclamos, anúncios dos cientistas têm, de alguma forma, contagiado positivamente as empresas para agora é hora de agir, ou seja, não podemos mais esperar, não temos mais tempo, né? O tempo está passando e precisamos tomar medidas. A outra fonte de pressão que explica muito por que o ESG cresceu de forma tão rápida nesses últimos 18 meses é a ascensão dos millennials ao poder. Os millennials, a turma dos 30 e poucos aos 40 e poucos, estão assumindo poder nas empresas, presidindo empresas, comprando ações de empresas, e eles já se decidiram por estabelecer relações com empresas mais sustentáveis. É um chip geracional muito orientado pela ideia de propósito. Pois bem, se você imaginar que a geração Z é ainda mais radical na defesa das questões ambientais, então teremos aí, sem dúvida, 2 a 3 décadas de forte discussão desse tema. A pauta, por exemplo, para essa turma dos 20 e poucos anos que vai comprar roupa numa loja de fast fashion ou alimento, cada vez mais eles estão preocupados em saber como essa roupa e esse alimento foi produzido e se ele não deixou algum rastro de prejuízo ambiental ou social pelo caminho. Então, uma geração muito mais atenta, muito mais crítica, e então esse é um tema que veio para ficar. Nós ouviremos muito falar disso nos próximos anos, graças à primeira geração milênio e agora geração Z também começando a consumir bastante. Você fala então de gerações que daqui a pouco vão assumir políticas públicas, serão elas que vão também ditar o ritmo do consumo, o ritmo do investimento. São realmente gerações muito preocupadas com a agenda ESG e exigentes com relação às suas práticas. Eu Ah, gostaria sem que dúvida. você falasse a respeito do líder sustentável. Que características um líder precisa ter para comandar essas novas empresas? A liderança sustentável é um tema novo, né, que começa a ser discutido em escolas de negócio mundo afora, no Fórum Econômico Mundial, nos grandes circuitos de empresas pelo mundo, que é um líder que seria o líder que vai fazer a transição de uma empresa muito orientada pelo business as usual, negócios convencionais, por um tipo de negócio mais baseado numa energia limpa, em menos desigualdade, menos impactos, mais ética, mais transparência, mais cuidado, um outro tipo de empresa, que também no Fórum Econômico Mundial tem sido chamada empresa do capitalismo de stakeholder, que é um capitalismo que, ao invés de só gerar valor para os donos e acionistas, também gera valor para todos os públicos, clientes, fornecedores e sociedade de um modo geral. Então, este líder sustentável, ele tem que ter todas as melhores competências e habilidades de um líder convencional. Ele precisa entender de negócio, tem que estudar administração, tem que se especializar. Além dessas competências técnicas, desses conhecimentos que um bom líder de negócios precisa ter, ele vai ter que ter 4 competências atitudinais. Ele terá que ser um líder cada vez mais cuidador, portanto, um líder mais empático, mais atento ao outro, mais perceptivo das necessidades e expectativas do outro, muito mais preocupado em atender a essas necessidades, em ouvir melhor, praticar a escuta ativa
que é escutar o outro com o interesse de resolver o problema do outro, a escuta afetiva, que é escutar o outro com o interesse de participar ativa e emocionalmente da solução do problema do outro. Então, é um líder muito mais próximo, que dialoga mais, que promove relações mais horizontais, mais humilde, gosta de aprender com a experiência do outro. Uma segunda característica importante, que é um líder mais ético, que significa um líder muito mais focado na transparência, mais preocupado com o impacto das suas decisões de negócio para as pessoas e o meio ambiente, e alguém que, na hora de tomar decisões, não abrirá mão dos seus valores humanos e preferirá tomar uma decisão de não entrar num negócio, ainda que lucrativo, se entender que ele prejudica pessoas e meio ambiente. A terceira característica é um líder mais ecocêntrico, oposição a egocêntrico, um líder muito mais preocupado com nós, em fazer a diferença para o mundo, um líder que quer ser melhor para o mundo e não melhor do mundo, um líder mais com um pensamento sistêmico mais apurado, com um olhar de interdependência e alguém que, na hora de tomar decisões, vai olhar o futuro das próximas gerações. E, por fim, um líder mais inclusivo. Está na moda falar em ser inclusivo, mas esse líder mais inclusivo significa um líder que não só tolera a diversidade, mas que valoriza a diversidade para a melhoria do ambiente de negócio e também para que os negócios se tornem mais inovadores. Então, esse líder é um líder muito mais atento, que transforma as diferenças em valor e não um líder que enxerga nas diferenças um problema. Desafio e tanto para a turma do RH, nessa tentativa de Muito, reumanização das empresas, hein, Ricardo? muito, muito grande. A gente, no meio da pandemia, experimentou já, né, um lab dessa mudança, né? Foi meio que um laboratório para exercício dessa mudança. Acho que a pandemia trouxe de forma muito clara uma reinvenção da empatia. A empatia andava um pouco distante dos ambientes empresariais e agora ela ganhou corpo. O velho e bom Muhammad Yunus, do Grameen Bank, Prêmio Nobel da Paz, disse numa entrevista ao Le Monde, muito interessante, que ele falou assim, e eu concordo muito com ele: durante a pandemia, nós nos deparamos com o humano real. O humano real é aquele que tem problemas, que sofre, que tem burnout, que tem depressão, né? Não é só aquela máquina que ele chama de homos econômicos. Todos nós, de alguma forma, tivemos que, para nos enquadrar ao sistema econômico, aceitar as regras do jogo. Então, durante a pandemia, voltou a ter valor o homem real, o humano real, que vale pelo que é e não pelo que entrega. E depois que a Covid passar, como é que fica essa questão da cooperação versus competição nas empresas? Eu acho que sempre vai haver algum nível de competição. O ato de competir é muito do ser humano, né? Não acredito que ele vá eh, deixar de existir. Mas em questões que não dizem respeito diretamente ao negócio, ao mercado, à luta por market share, por espaço no mercado, eu acho que é uma tendência de as empresas se unirem mais, como aconteceu durante a pandemia. A gente viu aqui, Rosana, experiências muito interessantes de empresas se reunindo e, por exemplo, construindo e entregando um hospital em um mês. A gente viu experiências de empresas investindo mais de R$ 1 bilhão em projetos voltados para a saúde. A gente viu concorrentes se unindo para oferecer serviços melhores e a custos mais acessíveis para pessoas que tiveram que ir para home office forçadamente. Eu sinto que a gente vai, no que se refere aos grandes temas de natureza social, a gente vai ter mais união de empresa, buscando soluções mais efetivas do que competição. No passado, tinha muito um certo egocentrismo da empresa querer resolver o problema do mundo e assinar embaixo, como se fosse um quadro, o seu nome. Agora eu estou percebendo que as empresas estão mais abertas a conversar com outras empresas
e trabalhar mais conjuntamente, porque os problemas brasileiros, especialmente os sociais, são muito grandes, são históricos, e a gente não vai conseguir resolvê-los se não houver uma grande união e uma agenda única, digamos assim, sem concorrências. Não à toa a gente observa, Ricardo, um boom nas chamadas startups muito voltadas para a inovabilidade, que é essa combinação de inovação e sustentabilidade para solucionar os problemas, né? Então, elas se abrindo a parcerias com pequenas empresas, universidades, centros de inovação, uma cooperação que está realmente tomando o mercado como um todo. É verdade. Então, já existe um consenso até entre os cientistas. Se quisermos superar os nossos grandes desafios de descarbonização das operações, este é o desafio. Precisamos tirar carbono para que a gente reduza o movimento de aquecimento global de mudanças climáticas. Se quisermos fazer isso, nós, empresas, sociedades, teremos que inovar, né? Inovar em produtos, em serviços, em processos, em novos arranjos de negócio, tanto do ponto de vista incremental quanto do ponto de vista disruptivo. E para isso, as empresas estão descobrindo o óbvio, que é as soluções para os seus dilemas ambientais e sociais já existem e elas estão com as pequenas empresas, digamos assim, as startups, as scale-ups, que estão desenvolvendo soluções para gestão de água, gestão de energia, gestão de resíduos, preservação de biodiversidade e por aí vai, né? Então, ao invés de inventar a roda, é melhor buscar quem já está pensando, desenvolvendo protótipos, se unir a estas empresas, trabalhar em conjunto com elas para chegar mais rapidamente às soluções que as empresas precisam. Ricardo, você acha que as empresas brasileiras estão de fato fazendo o dever de casa para tornar o seu time mais heterogêneo, mais plural, diverso e inclusivo? As ferramentas que estão sendo utilizadas são de fato eficientes? A gente fala muito da questão da mudança nos critérios de contratação e capacitação das pessoas, para dar oportunidade a todos e deixar de lado aquele velho estereótipo do homem branco de 40 anos? Olha, eu acho assim, é um tema que tem avançado bastante, o tema da diversidade e inclusão. Ele não começou agora há 2 anos com o ESG, ele tem pelo menos 8 ou 9 anos de discussão intensa no Brasil, e é notável uma boa evolução em alguns movimentos. Mas é claro que, como um analista, né, que está dentro das empresas, observando, eu gostaria que as empresas fossem mais ousadas, principalmente nas suas metas. Porque, assim, uma coisa é ter iniciativas, projetos pontuais, esporádicos, né? Periféricos de diversidade e inclusão. Outra coisa completamente diferente é ter uma estratégia de gestão de talentos orientada por princípios de diversidade e inclusão. E aí, quando a gente sobe um degrau, aí a gente vai observar que o número de empresas que teria chegado a este estágio mais estratégico é um número ainda pequeno. Então, precisamos evoluir. É um tema que depende, do meu ponto de vista, assim como o SG, mas sobretudo porque impacta muito a cultura da organização, depende de uma liderança forte, perceptiva, atenta, cuidadora, empática, né? Que goste do tema, que tenha uma alegria pelo tema. Eu observo em algumas empresas uma certa tendência de deixar essa discussão para depois, ou partir para caminhos do tipo, gostaria muito que isso fosse feito de um modo natural, não queria criar situações artificiais. Isso é um discurso, no final das contas, para adiar tomadas de decisão importantes, como, por exemplo, estabelecer políticas afirmativas, com metas claras, com compromissos públicos claros em relação a, por exemplo, mais negros, mais profissionais negros em posições de chefia, mais mulheres em cargos de comando em C-level e conselho, né? Falei de 2 aspectos aqui que são os que estão mais em alta, mas eu percebo que as empresas resistem ainda, porque é um tema complexo
que lida com vieses muito inconscientes, com dificuldades que os indivíduos têm. É um tema muito simples para o millennial. O gestor millennial está já claramente identificado, não é um desafio importante para ele. Para os líderes mais antigos, é. Então você está querendo dizer que para esses líderes mais antigos a tarefa será muito árdua, porque a gente está falando de uma mudança radical de mentalidade. Esses líderes É, que estão no mercado há muitos anos, como é que eles vão se adequar a essa nova demanda? eu acho que o entendimento precisa ser o seguinte: se não for por uma convicção, que seja pelo entendimento de que se você não é diverso hoje, você não atrai os melhores profissionais para trabalhar na sua empresa. Em tempos de employer branding, né? Nomes tão bonitos que são usados hoje, marcas empregadoras, né? Que querem atrair, precisam atrair os melhores talentos. Esses melhores talentos são millennials ou são geração Z, uma turma jovem. Para atrair essa turma mais jovem, é uma turma que vai chegar na empresa e não tenha a menor dúvida, vai questionar desde o primeiro dia se não for uma empresa diversa e inclusiva. Isso eu tenho observado na minha prática cotidiana de mentorar grupos de trainees. Raramente eles falam de salário, raramente eles falam de condições técnicas de trabalho, mas eles falam muito de esta empresa tem programa de diversidade, esta empresa faz investimento social privado, esta empresa atende às necessidades da comunidade. Então, essa é uma turma que já vem orientada pela ideia de que propósito precisa vir à frente de lucro. O bom lucro é aquele que vem orientado por uma empresa com propósito. Então, a empresa que não entender isso, ela vai perder terreno e, principalmente, não vai conseguir ser atrativa para os jovens profissionais e os jovens talentos. Nessa linha eu gosto muito quando você diz no livro que os consumidores querem casar com marcas de caráter. Então, Sim. este é o tempo certo para a gente construir uma carreira com valores. Qualquer que seja a bola da vez, indústria 4.0, 5.0, ou um mundo comandado por empreendedores do Vale do Silício ou por robôs, a ascensão de valores cria oportunidades para quem pauta sua vida por crenças firmes. Ricardo, parabéns pelo seu livro, pelo seu trabalho aí de anos, sendo um farol para a gente que gosta de sustentabilidade, né, que se dedica a isso. Um beijo para você e até uma próxima oportunidade. Um beijo para você, Rosana. Obrigado pela entrevista. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu conversei com Ricardo Voltolini, pioneiro na consultoria em sustentabilidade empresarial no país, CEO da consultoria Ideia Sustentável e idealizador da plataforma Liderança com Valores. Além de ter acesso ao conteúdo pelo YouTube, você também encontra essa entrevista no site, no aplicativo da CBN ou no seu agregador preferido de podcast. Colaboraram comigo aqui no CBN Sustentabilidade, minha linda produtora Letícia Valente, nos trabalhos técnicos, meu lindo Juliano Fonseca e na edição Rafael Furugem. Um beijo para você e até semana que vem. CBN Sustentabilidade, com Rosana Jatobá.